Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A pergunta que fazemos todos e todas hoje é: como é que é possível? Como é que é possível vermos mais uma vez na triste situação de votar a constituição de mais uma comissão parlamentar de inquérito a mais um banco falido? Com que cara é que é possível apresentar mais esta fatura ao povo, depois do BPP, depois do BPN, depois do BES? Sabemos, e dizia um relatório do próprio BCE, que ao todo já foram 19.500 milhões de euros injetados nos bancos desde 2011. Para ter uma ideia, 19.500 milhões de euros pagava mais do que todo o SNS durante 2 anos. Exatamente. E o Sr. Deputado Duarte Marques dizia aqui ontem, eu não sei se por lapso ou por descuido, que o Estado investiu dinheiro na banca. E eu acho que tocou no ponto essencial. Este lapso, ou esta distração, é o ponto essencial da discussão. É que o Estado poderia, de facto, ter usado este dinheiro para limpar o sistema bancário, para controlar estrategicamente a banca, para que a banca pudesse cumprir o seu desígnio, constitucional, aliás, de ter uma finança ao serviço da economia e uma economia ao serviço do país. E aí, sim, o Sr. Deputado Duarte Marques teria tido razão. Teria sido investimento. Investimento para ter uma banca ao serviço do povo e ao serviço do país. Mas não foi isso que foi feito. O que foi feito foi enterrar a fundo perdido milhares de milhões de dinheiro público em bancos falidos que foram depois entregues a outros bancos a preço de saldo. E os senhores deputados que permitiram que estas operações acontecessem até podem achar, honestamente, que estão a solucionar um problema, mas é evidente que não estão. Estão a alimentar um monstro que será sempre grande demais para falir. E por isso, senhores deputados, antes de entrarmos especificamente no caso do Banif, podemos sim antecipar uma conclusão. É verdade que os culpados da má gestão são os banqueiros e são os gestores. Foi assim no BES, foi assim no BPP, foi assim no BPN, será assim no Banif. Mas tão ou mais responsáveis são aqueles que deixam os banqueiros fazer o que bem entendem e estão cá sempre dispostos a pagar o cheque com dinheiro dos contribuintes. São tão ou mais responsáveis que os banqueiros. Nós entramos agora em janeiro de 2016 e podemos concluir que o cheque do Banif foi mais uma vez pesado. 3.000 milhões de euros para entregar um banco limpo ao Santander. E alguém tem de ter responsabilidades nisto. E não podemos continuar a assistir a este jogo infantil, de ter o Banco de Portugal a atirar as culpas para a Comissão Europeia, a Comissão Europeia a atirar as culpas para o anterior governo, o anterior governo a atirar as culpas para o atual governo a dizer 2 meses depois que ficou sem soluções, a administração do Banif a dizer que a culpa é do Banco de Portugal. Não podemos mais permitir este passa-culpas em que chega ao fim e ninguém é responsável, ninguém dá a cara pelas decisões que foram tomadas. E há perguntas que precisam de resposta. O que é que motivou a injeção de 1.100 milhões de euros no Banif em janeiro de 2013? Como é que foi possível ao anterior governo controlar a maioria do capital do Banif durante 3 anos e contentar-se com a nomeação de um administrador não executivo que ia ver as vistas ao Banif sem nunca ter tido uma intervenção de facto no papel do Banif? Como é que é possível, e as cartas vão aparecendo, termos assistido a 8 planos de reestruturação, todos eles chumbados por Bruxelas, enquanto Bruxelas enviava sucessivas cartas ao Governo a dizer: transformem os cocos em capital do banco, controlem o capital do banco, transformem o banco num banco regional, liquidem o banco. Foram várias as propostas. O problema aqui é que o Governo ignorou todas. E enquanto ignorou todas, veio dizer ao povo: não se preocupem que o Banif está seguro, que o dinheiro será devolvido. Todos nos lembramos como Passos Coelho veio a público pôr a Caixa Geral de Depósitos em causa, teve a ousadia de colocar a Caixa Geral de Depósitos em causa em público,
porque não devolveu o dinheiro que tinha sido injetado, e agora sabemos que ao mesmo tempo tinha lá o caso do Banif na secretária e nunca o disse em público, sempre protegeu o Banif, sempre quis fingir que não existia um problema. E, senhores deputados, enquanto o faziam, enquanto deixavam o relógio a contar segundo a segundo até o prazo final, o Banif emitiu dívida e o Banif emitiu capital. E havia pessoas que acreditavam que estava tudo bem no Banif e que compraram essa dívida e compraram esse capital. E qual é a responsabilidade de um governo que sabe que tudo está mal e não só não diz o que é que se passa, como não faz nada para mudar a situação? E essa é uma responsabilidade que tem de ser apurada. Tem de ser apurada. Mas também podemos e devemos apurar as responsabilidades da solução que foi tomada. Como é que foi possível chegar a esta situação? E a pergunta que todos fazem é como é que 1.100 milhões se transformam em 3.000 milhões de euros? Que outras soluções existiam? Qual é o valor real do banco? Quem é que de facto mandou esta situação? E, senhores deputados, e eu ia fazer esta pergunta ao Partido Socialista, não posso deixar de fazer também, o que é isto? Como é que nós abrimos um jornal hoje e ficamos a saber que ainda não tinha terminado o prazo? Ficamos a saber que o Banco de Portugal nos diz que tomou uma decisão para vender o Banif ao Santander no dia 20 de dezembro, foi isso que nos foi dito, e nós agora sabemos que há um e-mail da Comissão Europeia para o Ministro das Finanças, no dia 19, a dizer que a Comissão Europeia já decidiu. A Comissão Europeia foi muito clara, por isso recomenda que nem sequer se perca tempo com as outras propostas. A Comissão Europeia vai começar a trabalhar diretamente com o Santander assim que as autoridades estiverem prontas para preparar este processo. O que é isto? O que é uma Comissão Europeia passa por cima de um governo, por cima do Banco de Portugal e que decide, antes do Banco de Portugal decidir, o que é que Portugal faz com o seu sistema bancário e como é que Portugal injeta 3.000 milhões com o seu sistema bancário. Os senhores deputados estão tão encalhados nas responsabilidades que têm, que mal ouvem uma pergunta ao PS ficam logo entusiasmados. Tenham calma. É que as responsabilidades do Partido Socialista não ilibam as responsabilidades do PSD e do CDS. Claro. Não ilibam. Claro. Não pensem que ilibam porque não ilibam. Claro. Senhores deputados, a última pergunta que é preciso fazer e o último ponto que é preciso esclarecer é o futuro. E essa é a pergunta mais cética que fazemos. E o futuro? Peço que conclua, Sra. Deputada. E termino, Sr. Presidente. Todas as comissões de inquérito apresentamos aqui propostas sérias para mudar a legislação. Elas são sempre chumbadas por aqueles que depois vêm aqui dizer como é que foi possível isto acontecer. Exatamente. Como é que foi possível mais uma vez. E, Sr. Deputado Leitão Mar, quero lhe dizer com muita clareza a pergunta que aqui fez. O Sr. Deputado veio aqui fazer um exercício que é, propõe uma auditoria externa que não pode, em tempo real, ter conclusões dentro do espaço da Comissão de Inquérito, porque não tem tempo. O que o Sr. Deputado está a dizer é que vai propor uma auditoria externa para, durante toda a Comissão de Inquérito, estar a adiar e a esvaziar a Comissão de Inquérito à espera de uma auditoria externa. É um truque. E por isso, eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa. Vai haver uma auditoria externa e ela será a primeira proposta que o Bloco de Esquerda fará dentro da Comissão de Inquérito. Não é aqui como um truque. Tenho que concluir, faz favor. Muito obrigado.